Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rubens para mais um vídeo aqui do canal Professor Investidor. Hoje o vídeo vai ser numa pegada um pouco diferente, onde eu vou falar quais são os primeiros passos para você escolher o seu primeiro ativo de renda variável. Como é que a gente começa nesse mundo dos investimentos, como escolher esse ativo, como buscar as informações para a gente estudar esse ativo e entender um pouco melhor sobre ele. Eu vou trazer então aqui a forma como eu faço para buscar essas informações e como que eu faço para estudar esses ativos e escolher eles para colocar na minha carteira de investimento. Mas antes da gente partir para o vídeo, vou pedir para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E se você ainda não foi inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho para que assim que tiver um novo vídeo, você seja notificado e você não perca nenhuma informação. Seguindo o fio da meada, vamos aqui para o nosso conteúdo, que é para a gente não perder tempo. Como eu disse, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre quais os primeiros passos para escolher um ativo de renda variável. Porque não é só decidir investir, é também entender por onde começar, como investir, de que forma eu posso buscar informações sobre os ativos financeiros, como as ações, os fundos imobiliários, entre outros. Hoje, especificamente, a gente vai falar um pouco focado aqui em ações e fundos imobiliários. Seguindo aqui, o nosso primeiro passo é a gente definir aqui, qual é o nosso foco. Qual é o nosso foco de investimento? O que eu quero para minha carteira de investimento? Tem dois pontos principais aqui para a gente entender sobre qual vai ser o nosso foco da nossa carteira de investimento, que são a renda e crescimento. O que seria a renda? A renda é eu ter ali um ganho de dividendos mensais, ou de rendimentos, dependendo de qual ativo eu estou investindo, ou o crescimento do meu patrimônio de forma mais agressiva. Aqui nós temos dois pontos. Quando eu opto pela renda, eu vou escolher ativos mais seguros, certo? Porém, esses ativos, por eles serem maiores, serem mais seguros, eles vão ter um retorno menor. Se eu escolho ativos de crescimento, aqui eu estou escolhendo ativos mais arrojados, ativos que estão ali numa fase de pleno crescimento, porém que possuem um risco um pouco maior. Mas isso depende muito de cada ativo e a gente vai entender um pouco mais à frente. Se eu escolher como foco renda, eu vou aqui principalmente olhar para os ativos fundos imobiliários, os famosos FIIs. Por quê? Porque eles distribuem ali uma renda mensal em cima do valor em que eu invisto. Então, se eu compro uma cota de um fundo imobiliário mensalmente ali, ele irá me dar um retorno em cima desse valor que eu investi. O retorno nos fundos imobiliários gira hoje em torno ali na casa dos 10%, 11%, rendendo um pouco mais, um pouco menos, dependendo aí do risco do ativo. Já quando eu falo em crescimento, eu já vou pensar em ações de empresas que teoricamente é mais arriscada que os fundos imobiliários. As ações elas irão ter uma ponderação aqui. Apesar de elas serem ativos mais voltados para um crescimento, por terem ali um potencial de valorização muito maior sobre o seu valor de mercado do que os fundos imobiliários, as ações também entregam dividendos e juros sobre capital próprio, que são equivalentes ali aos rendimentos mensais dos fundos imobiliários. Porém, enquanto os fundos imobiliários têm aqui uma recorrência mensal, as ações já não têm essa recorrência. Normalmente as ações fazem distribuições trimestrais, bimestrais, anuais ou semestrais. Algumas empresas distribuem ali o seu dividendo de forma fracionada todos os meses. Um exemplo disso é o Banco Bradesco. Porém, via de regras, as empresas elas não têm a mesma recorrência de distribuições com os fundos imobiliários. Ok, entendido isso aqui, você escolheu ali qual é o seu foco de investimento. Próximo passo é por onde começar a investir. Como assim por onde começar a investir? Qual é o setor de investimento que eu vou escolher? Existem vários setores. Nós vamos investir no setor de alimentos, vamos investir no setor de hospitais, no setor papel e celulose, no setor de varejo, no setor de combustível. Qual é o setor que eu vou investir? Como tem várias opções, qual é a forma mais fácil de eu começar a escolher um ativo? Eu digo que a melhor forma para a gente começar a estudar é pelo nosso círculo de competência. Nosso círculo de competência é estudar aqueles ativos que estão interligados
a minha profissão. Então, por exemplo, eu trabalho na área da educação. Então, o meu círculo de competências são aquelas empresas que trabalham no setor da educação, que oferecem serviços para esse setor. Estudando esses ativos, eu vou conseguir entender de forma mais facilitada como que funciona uma empresa de capital aberto, entender os números que são apresentados, os resultados, porque como eu já convivo com a educação, então estudar uma empresa do setor de educação se torna mais fácil. Rubens, naquilo que eu trabalho não tem nenhuma empresa, ou eu não encontrei nenhuma empresa que tem capital aberto na bolsa. Então, nesse caso, você pode começar pelas empresas que são mais conhecidas, que fazem parte do seu dia a dia. A Ambev, por exemplo, que é distribuidora de bebidas, tanto de cerveja quanto de refrigerante. Banco Bradesco, que é um banco que talvez você tenha uma conta nele. Banco Itaú, entre várias outras empresas que estão presentes no seu dia a dia e que você talvez até seja consumidor dos produtos ou serviços dessa empresa. Isso facilita muito para que você possa entender como funciona esses ativos. Tá, Rubens? Mas depois de eu entender aqui o círculo de competência, escolher aquelas empresas que estão mais ligadas ao meu cotidiano, que eu tenho um conhecimento prévio delas, de como funcionam, até seja consumidor dos seus produtos ou serviços. Eu vou estudar todas as empresas, porque alguns setores possuem muitas empresas, ou eu tenho várias empresas que eu conheço no meu cotidiano. Aqui eu falo para você fazer um filtro inicial e escolher aquelas empresas mais conhecidas, aquelas empresas que têm a maior visibilidade no mercado. Normalmente essas empresas são aquelas empresas que são mais faladas no YouTube, nos sites que falam sobre investimento, até mesmo aparece às vezes no telejornal quando eles apresentam alguma coisa sobre a Bolsa de Valores. Então você pode começar por aí, como pontapé inicial. Ok, Rubens, depois que eu defini aqui a classe, o setor, os ativos, como que eu vou começar a pesquisar? Dentro do mercado financeiro tem uma infinidade de sites que oferecem informações sobre as empresas. Informações ali já mastigadinhas dos números, dos resultados dessa empresa e até mesmo com pequenas análises daquele ativo. Esse já é um pontapé inicial para você. E eu vou falar aqui alguns desses sites, como Status Invests, Oceanos 14, Fundamentos, Fundamentei e o Análise de Ações. Esses sites aqui, eles têm um foco maior em ações, mas eles também falam de fundos imobiliários. Porém, se o seu foco de investimento for em fundos imobiliários, nós temos alguns sites que são especializados só em trazer informações de fundos imobiliários, tais como o Clube FI e o Fundo Exploring. Aqui eles falam especificamente de fundos imobiliários, então você consegue encontrar ali informações sobre esses ativos. Mas, como eu disse, esses aqui de cima também trazem informações, porém não tão detalhadas quanto o Clube FI e o Fundo Exploring. Ok, vou entrar em um desses sites, vou estudar a empresa, ver as informações que estão lá, ver as análises que estão lá, mas eu paro por aí, aqui eu já consigo escolher o meu ativo? Não. Esses sites, com essas informações que você vai buscar, é só para você entender um pouco mais daquele ativo. Ali você vai ver de forma compilada como é que está a saúde financeira daquela empresa, se aquela empresa está com saúde financeira boa, se aquela empresa ela entrega o resultado em dividendos que você espera, né, o histórico dela, se ela é uma empresa que ela vem tendo lucros recorrentes ou se ela está tendo prejuízos. Ali você consegue ver de forma superficial a saúde financeira desse ativo. Depois de feita essa análise superficial, você já vai conseguir fazer ali um filtro inicial daqueles ativos que você escolheu. Partindo daí, fazendo esse filtro inicial, os ativos que sobrarem, você vai partir para o nosso site de relações com investidores, o famoso RI, que é o site de RI, site de relações com investidores. É um site que ele é disponibilizado por todas as empresas que têm capital aberto na bolsa, aos quais lá essa empresa ela é obrigada a dar uma transparência sobre os seus resultados, trazendo demonstrativos de resultados do exercício, né, que são os demonstrativos que vão trazer ali os resultados que eles tiveram nos exercícios trimestral, semestral e anual, apresentações institucionais, aonde você vai conseguir entender melhor o que a empresa faz,
como que ela ganha dinheiro, qual é o valor que ela gera, tanto para a sociedade quanto para os acionistas. E também você tem uma grande vantagem quando você vai lá no RI. Você tem informações direto da fonte, informações direto da empresa, né, e dos administradores dessa empresa que você quer ou pretende investir. E a gente tem um ditado na Bolsa de Valores que a informação da fonte ela é sempre mais confiável. Tá na dúvida? Vai no site de RI da empresa e vê se a informação está lá. Aqui a gente falou um pouquinho de forma teórica como fazer isso. E agora eu vou mostrar na prática como eu faço. Vamos aqui para o nosso navegador. O principal site que eu utilizo para estudar as empresas, para ter uma visão inicial delas e depois eu partir lá para o site de RI delas, é o análise de ações. E para fundos imobiliários eu uso aqui em conjunto o análise de ações e o fundo Explorer. Esse aqui é o ponto inicial para eu estudar esses ativos. Depois, né, que eu faço esse estudo inicial, eu vou lá para o site de RI. Mas o que a gente pode encontrar aqui, né, no site análise de ações, por exemplo, relacionado às empresas? Aqui tem diversas informações. Se você vir aqui em ações, análises, então a gente pode ver, né, que eles têm aqui ativos de todos os setores disponíveis com pequenas análises sobre esses ativos. Vamos escolher aqui, por exemplo, o educacional, que é da minha área, né? Nós temos aqui algumas empresas de capital aberto na Bolsa de Valores do Brasil relacionado à educação. Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, na Cogna Educação, que é uma empresa do setor de educação. Aqui nós podemos encontrar algumas informações como a cotação dessa empresa no atual momento no mercado da Bolsa de Valores, a valorização dela nos últimos 7 dias, a valorização no último mês e a valorização nos últimos 12 meses. Então a gente observa aqui que nos últimos 12 meses a Cogna ela vem aí entregando uma desvalorização nas suas ações de 20%. Aqui a gente também pode encontrar, né, um histórico da cotação dessa empresa. Como podemos observar aqui, a cota da Cogna chegou a bater R$18 lá em 2017, mas hoje é negociada aí a pouco mais de R$2,15. Então isso é uma das coisas que acontece na Bolsa de Valores. Os ativos eles valorizam e eles se desvalorizam ao longo do tempo, dependendo do cenário econômico que essa empresa estiver passando. Uma empresa está tendo desvalorização na sua cotação, não quer dizer que outra empresa vai ter essa mesma desvalorização. Por quê? Porque isso depende como cada uma dessas empresas se comportam diante do cenário econômico que o país está passando. Aqui também a gente pode observar o DY, que é o Dividend Yield, PL, que é o preço sobre lucro, né, o PVP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial, né? Então a gente vê aqui que essa empresa ela tem um PVP de 0,32%. Nós temos aqui o LPA, que é o lucro por ação. Então essa empresa ela vem tendo prejuízo, por isso que o lucro por ação dela aqui é negativo. Então é por isso que o preço dela vem caindo, porque ela vem apresentando aqui lucro negativo, ou seja, ela vem apresentando prejuízo. Se a empresa está tendo prejuízo, logicamente que o mercado vai se tornar vendedor das ações dessa empresa e os preços das ações dela vão cair. Se a gente pegar uma empresa que ela está tendo crescimento nos lucros, né, ela está tendo aqui um lucro por ação cada vez maior, a tendência das suas ações é valorizar. Então a gente pode ver aqui diversos indicadores. Esses indicadores aqui, depois que a gente entende eles, a gente já consegue ter aqui uma visão da saúde financeira dessa empresa, quais os resultados que ela vem apresentando e se ela é uma empresa que ela é saudável ou não. Se a gente clicar aqui, ó, nesse gráfico, ele vai apresentar para a gente o lucro por ação dessa empresa, né, no histórico aí de mais ou menos 12 anos. A gente vê aqui que essa empresa ela é uma empresa que ela dava lucro até ali o ano de 2019. Após 2019, ela começou a dar prejuízo devido ao cenário econômico, algumas mudanças na questão do FIES, entre outras situações. Se a gente vir aqui no Dividend Yield dessa empresa, clicar aqui, a gente pode ver que até 2019, que é quando ela possuía lucros, ela fazia aí a distribuição de dividendos. Então, né, ela parou de distribuir dividendos porque ela está tendo prejuízo. Então as empresas que têm capital aberto elas só podem distribuir dividendos se elas tiverem lucro, ok? Vamos pegar outro ativo aqui para a gente entender um pouquinho melhor. Vamos pegar aqui BBDC, que é Bradesco, certo? Quando a gente pega Bradesco, a gente observa aqui que o valor do Bradesco hoje é de 11,97
possui valorização negativa nos últimos 7 dias de 2%, valorização negativa no último mês de menos 8% e valorização negativa nos últimos 12 meses de 33%. O banco ele tem aqui ao longo do tempo um crescimento constante no valor das suas ações e nos últimos 2 anos aí, devido ao período de pandemia, entre outras situações, a ação ela vem sofrendo uma desvalorização. Porém, quando a gente olha para o lucro por ação dessa empresa, essa empresa ela tem aqui um lucro por ação de R$ 1,99. E quando a gente olha aqui, né, o histórico do LPA, a gente vê, né, que ele sempre foi uma empresa lucrativa. É claro que aqui nos últimos anos esse lucro por ação vem caindo devido ao nosso cenário econômico atual. E se a gente observar o dividend yield dessa empresa, né, ele tem um dividend yield de 7,77% em cima do preço atual. Olhando o gráfico de distribuição de dividendos, a gente vê que é uma empresa que distribui dividendos com recorrência. Então ele sempre está aí distribuindo e tem uma média de distribuição aí, né, de R$ 3,56 por ano. Então a gente viu ali a Cogna, uma empresa que vem tendo prejuízo e não entrega resultados, e aqui nós temos o Bradesco, que é uma empresa que vem tendo lucro e resultados positivos e consequentemente entregando valor para o acionista através de dividendos. Existem outras formas do acionista ser aí valorizado pela empresa. Por exemplo, o Bradesco aqui é um ativo que praticamente todo ano faz aí uma bonificação, aonde ele te entrega ações sem precisar você desembolsar dinheiro para isso. Então, normalmente essa bonificação é lá de 10%. Então, se você tem 100 ações, você vai receber 10 ações de graça dadas pela empresa e você vai passar a ter 110 ações. Então, tem várias formas aí, né, de se ganhar com ações. Já quando nós falamos de fundo imobiliário, eu venho aqui, né, para o Fundo Explorer e eu posso fazer aqui, eu gosto, na verdade, quando eu iniciei, eu sempre gostei de fazer um filtro inicial aqui dos fundos imobiliários pelo patrimônio líquido. Porque se a gente observar, quanto maior o patrimônio líquido desse fundo, mais ativos ele vai ter, consequentemente, mais seguro ele vai ser. É claro que isso vai depender de cada ativo, você tem que estudar cada ativo de forma individual. Patrimônio líquido aqui do ativo, ele é só um parâmetro inicial que eu utilizo para fazer ali a escolha daqueles ativos que eu quero estudar. Então eu pego aqui o Canip, por exemplo, ele tem aqui um patrimônio líquido de 7 bilhões de reais. O KNCR, ele tem aqui um patrimônio líquido de 5 bilhões. O KNRI tem um patrimônio líquido aqui de 3 bilhões. Vamos pegar aqui, por exemplo, o KNRI para dar uma olhada nesse ativo. Se a gente clicar aqui no KNRI, nós podemos ver aqui que ele tem uma boa liquidez diária. O último rendimento distribuído dele foi de 91 centavos. Ele tem um dividend yield de 0,65%. É um dividend yield bem abaixo da média do mercado, porém tem uma explicação para esse dividend yield dele ser um pouco mais abaixo. É pela segurança que esse ativo traz. Se a gente fosse usar uma classificação A, B, C, o KNRI ele é um ativo de classificação A, com melhor qualidade, consequentemente, né, ele vai ter um spread menor, né, ou seja, ele vai te entregar um resultado menor porque ele tem uma segurança maior. É o famoso risco-retorno que a gente já falou em outros vídeos aqui. Quanto maior o risco de um ativo, maior o retorno. Quanto menor o risco, menor o retorno. Tá? Há exceções. Patrimônio líquido, como a gente já falou, é perto de 4 bilhões de reais. O valor patrimonial por cota é de R$ 159 reais. Então isso aqui é quanto vale cada cota desse fundo. E a gente vê que esse fundo está com deságio, ou seja, ele está com um desconto no mercado. A gente observa que o valor de mercado dele hoje é de R$ 136 reais. Porém, o valor patrimonial, o valor quanto vale o patrimônio dele é de R$ 159 reais. Isso faz com que ele tenha aqui um preço sobre valor patrimonial de 0,85. Então eu poderia dizer aqui que o KNRI está com 15% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. Aqui eles trazem também uma breve descrição do que é o KNRI ou de qualquer outro fundo imobiliário que você esteja olhando aqui. O que esse fundo imobiliário faz, no que ele investe, quais são as características do fundo, quem é a gestora desse fundo, né? Qual é a empresa que está por trás da gestão.
Aqui ele traz também a cotação, que você pode olhar aqui nos últimos um mês, 6 meses, um ano, no último ano, né, no caso esse ano aqui, ou o máximo desde quando esse ativo abriu capital na bolsa de valores. Essa distorção aqui provavelmente foi quando o fundo fez o desdobramento da sua cota, né? A gente vê aqui que a cota dele era negociada lá na casa de R$1.000 e agora é negociada aqui na casa de 150, 170, 180. Então ele fez um desdobramento aqui de 1 para 10, ou seja, quem tinha uma cota passou a ter 10 cotas desse ativo. Aqui o site traz algumas informações básicas, como a razão social, CNPJ, a data de constituição do fundo, qual é o público-alvo, o mandato. Isso aqui do público-alvo é muito importante. Por quê? Porque existem alguns fundos imobiliários que eles são voltados para investidores profissionais. E o que seriam os investidores profissionais? Investidores profissionais são aqueles investidores que possuem mais de R$1 milhão investidos ou possuem alguma certificação do mercado financeiro. Tem a quantidade de cotas, tem várias informações aqui que a gente pode observar. Além disso, traz aqui a distribuição, né? O histórico de distribuição desse fundo. A gente vê aqui que ele distribuiu aí sempre na média de 80 centavos e uma distribuição constante e crescente. Teve uma queda aqui, né, nesse período de pandemia aqui nos últimos anos, mas está voltando ao patamar lá de 2016. E aqui a gente vê o dividend yield, né, que é o percentual de retorno sobre o capital investido que você tem. O dividend yield gira aí em torno de 0,59% ao mês. Aqui nós também podemos observar os ativos desse fundo imobiliário. Quantos ativos formam esse fundo imobiliário? No caso do KNRI, hoje ele é formado por 20 ativos separados aí em 3 estados. Então ele está presente aqui no Mato Grosso, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Ok, agora que a gente já viu como buscar as informações na análise de ações, ali no Fundo Exploring para os fundos imobiliários, a gente vai aqui dar uma olhada rapidinho em um site de relações com investidores de uma empresa, o RI. A gente pode ver aqui, por exemplo, do Itaú, né? É muito fácil, é só você digitar Itaú RI e ele já vai aparecer aqui, né? O primeiro resultado é o site de relações com investidores. Nesse site você vai encontrar todas as informações da empresa de forma mais detalhada, documentos expedidos pela gestão dessa empresa. Então você já decidiu que você quer estudar de forma mais aprofundada no Itaú, porque ele foi um ativo que te chamou a atenção. Então você vai vir aqui no RI e vai se aprofundar um pouco mais. Então você pode vir aqui e olhar os resultados da empresa, né? Você consegue ver o resultado de anos anteriores. Você pode ver um pouco mais sobre a história da instituição, ver sobre a governança corporativa, como é a governança corporativa dessa empresa, né? Eles trazem aqui isso tudo detalhado. Então aqui você consegue ver quem são os controladores dessa empresa, ou seja, quem é que está por trás dessa empresa que possui a maior participação nela, quanto que essa empresa tem de ações negociadas no mercado, qual é a governança desse ativo, ela é novo mercado, é nível 1, nível 2, tudo isso você pode entender aqui no site de relações com investidores. Em linha, esse seria o passo inicial para você começar a estudar ativos para você colocar na sua carteira de investimento. Como estudar esses ativos individualmente? Eu vou trazer vídeos futuros aqui nos quais eu vou apresentar, né, a forma como eu faço o estudo desses ativos, desde o estudo inicial até o estudo mais aprofundado. Vou trazer vídeos explicando isso passo a passo e o que a gente precisa procurar entender durante esses nossos estudos. Os principais pontos aqui é entender quais são os produtos e serviços que essa empresa oferece, qual é o valor que esse produto oferece para a sociedade, qual o valor que ele entrega para a sociedade, né, e qual o valor que ele entrega para o acionista. Quando eu falo valor para a sociedade, é a importância do produto e do serviço que essa empresa entrega aí para a sociedade. Quanto mais importante é esse serviço, mais perene vai ser essa empresa. Se eu pego uma empresa, por exemplo, de saneamento básico, a Sanepar, por exemplo, essa empresa ela faz a parte de água e esgoto. Então, é algo que a gente sempre vai precisar na sociedade. Pensando nisso, a gente observa que essa empresa tem uma grande perenidade aí no mercado. A perenidade é o quê? Ela tem aí uma vista de longo prazo de continuar existindo no mercado. E isso é muito importante quando a gente vai avaliar uma empresa e decidir investir nela. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Foi um vídeo um pouco mais longo,
mas é um vídeo necessário, é uma orientação que eu acho necessária trazer aqui para quem está iniciando, para entender quais são os caminhos que você pode seguir para você se aprofundar um pouco mais nesse mercado da Bolsa de Valores, entender as empresas e também entender que parece algo muito difícil, mas conforme você vai praticando, você vai estudando os ativos, isso se torna natural e você vai se adaptando e isso vai ficando mais fácil conforme vai passando os seus anos de investidor. Então eu vou encerrando por aqui, vou pedir para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Foi um prazer ter você aqui comigo. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu sou o Rubens e esse é o canal Professor Investidor.